Olá, sejam bem-vindos a esse conteúdo que nós estamos a produzir aqui na Tesco, Tecnologia, Sistemas e Consultoria, onde nós vamos falar sobre segurança de informação. E temos aqui um especialista em cibersegurança, o engenheiro Ernesto Sabe, que de certa forma vai desmistificar vários mitos que se tem ouvido por ali sobre segurança de informação. Vivemos numa época em que empresas, instituições públicas, cidadãos usam a tecnologia para se comunicar, para trabalhar e até mesmo para prestar serviço. Certamente esta transformação digital também trouxe consigo muitos desafios, sobretudo no quesito de segurança da informação. Seja bem-vindo a este espaço, dito que hoje temos muito que conversar. Hoje fala-se muito sobre cyber-ataque. O que é exatamente um cyber-ataque? Ok, obrigado pela questão. Primeiro agradecer este momento, não é? Que certamente irá trazer aqui uma conversa que poderá trazer contributos para quem provavelmente será alvo desta conversa que estamos a ter. Exatamente. Pronto. Indo propriamente à questão, o que é na verdade um ciberataque, ou seja, um ataque cibernético? Um ataque cibernético podemos dizer que é uma ação intencional e não autorizada, não é? Que visa essencialmente comprometer a confidencialidade, a disponibilidade e, sobretudo, a questão da própria informação em si. Ou seja, um ataque cibernético, por norma, é sempre premeditado com a intenção de afetar os três pilares da segurança da informação, não é? Exato. Que é, na verdade, a disponibilidade, não é? A confidencialidade e, sobretudo, a questão da integridade da informação. Portanto, quando estamos perante um incidente cibernético, esses três pilares certamente foram afetados ou, de algum modo, serão afetados na ocasião do incidente ou de um ataque cibernético. No nosso contexto, o que será que nos últimos tempos em que a gente vive tem aumentado esses ataques? Há muitas instituições a sofrerem. Sim, é olharmos para o contexto hoje global, não é? Há um crescimento acelerado na transformação digital, não é? E consegue-se perceber que a maior parte das empresas hoje tem grande dependência de trabalharem com a internet, não é? No advento da inteligência artificial que vivemos hoje e, sobretudo, na questão dos serviços críticos de várias empresas também dependerem, por exemplo, de infraestruturas que estão a nível da internet. Isto, de algum modo, acelera não só a intenção de quem tem, provavelmente, vontade de querer premeditar um ataque, como também a facilidade de conseguir encarar ou encontrar, provavelmente, alvos para premeditar algum ataque cibernético, não é? Engenheiro, vamos tentar deixar um pouquinho para que todos que estiverem a ver este conteúdo possam entender, Ok. né? Quando nós falamos de um ataque, um ciberataque, em termos de sistemas, o que é que acontece na verdade? Um ciberataque, por norma, acontece por várias ações ou por várias intenções, não é? Exato. Porque nós temos a vaga ideia, ou provavelmente algumas pessoas têm a vaga ideia de que um ataque cibernético começa por um clique. Não. Nos dias de hoje, à medida que as tecnologias evoluem, os ataques também Vão evoluindo. com certeza, não é? Eles também vão atingindo um nível de perfeição na estrutura ou na intenção de premeditar um ataque, não é? Entendemos que um ataque cibernético para qualquer instituição ou diferente disso começa sempre com várias etapas, ou seja, o ataque cibernético também é uma estratégia que deve ser desenhada, não é, em função do alvo premeditado, não é? E isto começa sempre com várias etapas, não é? Onde inicialmente o atacante precisa conhecer o alvo, saber que tipo de intenção ou que tipo de informação esta entidade de algum modo gera, não é?
depois de entender o negócio, entender a pretensão ou a informação, não é? Ou a criticidade desta instituição, começa-se então um processo de tentativas, não é? Que pode começar primeiro por uma engenharia social, não é? Por phishing. Exatamente, enviando phishing. E depois deste processo, tentar compreender ou entender ou encontrar vulnerabilidades a nível dessa instituição, não é? Sobretudo a nível das próprias pessoas, porque entende-se que a segurança da informação possui 3 elementos que devem ser acautelados, não é? Pessoas, processos e tecnologias, e a exploração desses 3 elementos em algum ponto poderá falhar, não é? Diz-se que qualquer instituição, o firewall para essa instituição inicialmente são as pessoas, não é? Então a engenharia social, não é? E depois a exploração de alguma vulnerabilidade que pode ser começando por alguém desta instituição que não tem uma literacia digital, acabando por exemplo, criar senhas fracas, não é? Deixando portas abertas. Portas abertas e outras questões que podem ser exploradas a nível de processos, não é? Sobretudo infraestruturas, não é? Com alguma falta de procedimentos de atualização constante, atualização dos sistemas operativos, não é? Antivírus desatualizados, tudo isso são mecanismos que dão aqui oportunidade para qualquer hacker, não é? Ou qualquer grupo de pessoas que queiram de algum modo premeditar um ataque cibernético, exploram, não é? Então quer dizer que quando nos 3 pilares, pessoas, processos e tecnologia, quando a gente fala de pessoas, estamos a nos referir exatamente ao conhecimento que as pessoas das instituições têm relativamente à tecnologia, não é? Com certeza. A utilização, Exatamente. A segurança, a proteção de dados, com certeza. Tudo neste pilar. Com certeza, porque no fundo o que se pensa hoje em cibersegurança, sobretudo ao nível do board de qualquer empresa, não é? Deve ser vista como uma responsabilidade geral, uma responsabilidade de todos, não é? Onde os 3 elementos ou os 3 mecanismos da cibersegurança, processos, tecnologias e pessoas, devem ser sempre acautelados, né? Os processos devem ser, os procedimentos devem ser, de algum modo, assegurados, não é? As pessoas devem, de algum modo, estar atualizadas, não é? Para elevar o nível de literacia na utilização mesmo dos sistemas internos, não é? E também as tecnologias em si como sendo complemento, porque o essencial na segurança da informação não é, na verdade, a tecnologia. Deve-se acautelar, não é? Primeiro, as pessoas precisam ter um nível de literacia aceitável na usabilidade das tecnologias. Os procedimentos, não é, que são as políticas, devem estar bem afinadas de acordo com aquilo que é, na verdade, a intenção desta instituição. E a tecnologia como complemento deve seguir para obedecer aquilo que são os requisitos que esta instituição preconiza no ponto de vista da própria cibersegurança. Num modo geral, é ter uma estratégia, não é? As instituições precisam ter uma estratégia de cibersegurança para poder trazer aquilo que vai de acordo aos objetivos desta instituição. Diz-se muito, em função, por exemplo, da realidade que vivenciamos há alguns dias, a instituição visada disse muito que utilizava tecnologia de ponta, equipamentos de ponta. Quer dizer que nós podemos ter tecnologia de ponta, equipamento, mas se não temos pessoas que não dão acessos, pessoas com alguma literacia digital elevada, com sentido também de responsabilidade, questão da confidencialidade, se não haver este alinhamento entre pessoas, processos e tecnologia, é quase nada. Com certeza, porque em algum ponto provavelmente falhou, não é? As instituições visadas hoje em situações como essa, incidentes de cibersegurança, em algum momento um desses elementos falhou, não é? No caso, por exemplo, se não for na estrutura das pessoas, provavelmente falhou nos procedimentos. Se não for nos procedimentos, falhou na componente tecnológica, porque hoje está provado que o que de algum modo assegura ou diminui a superfície de ataque em qualquer instituição não é a tecnologia.
A tecnologia deve seguir-se em função de todo um conjunto de procedimentos e políticas definidas, não é? Porque depois de definir as políticas, a estratégia, eu trago a tecnologia para poder complementar e assegurar aquilo que, na verdade, eu tenho como intenção, não é, de proteger. Por isso é que eu insisto, a estratégia inicial é importante. O investimento em tecnologia, ainda que seja tecnologia de ponta, pode não ser aquilo que é o essencial para proteger a informação desta instituição. É importante, primeiro, desenhar aquilo que é a necessidade, tendo sempre como intenção, não é, inicial, partir sempre por uma análise de maturidade. Não é? A análise de maturidade vai dar subsídios suficientes a essa instituição do que de facto devo proteger, quais as informações que eu tenho e qual é o valor desta informação. Ao ter estes elementos definidos, eu consigo saber a nível do mercado qual a tecnologia que melhor se adequa para proteger a minha informação. Porque eu posso investir na última tecnologia de ponta que existe no mercado e isso não agregar qualquer retorno a nível daquilo que é o meu negócio, aquilo que é a minha estrutura digital que eu pretendo proteger. Até porque, afinal de contas, a informação de uma empresa é o seu petróleo, é a coisa mais importante. Exatamente, porque é essa informação que gera o seu negócio. Com certeza. E esses malfeitores vão exatamente atrás dessa informação. Então, será que esta é a razão pela qual, por exemplo, as empresas de telecomunicações, os bancos, têm sido os alvos desses criminosos? Com certeza. As empresas de telecomunicações, elas geram ou concentram informações muito estratégicas para um país, não é? Sobretudo os bancos, não é? Ou seja, as empresas de telecomunicações e os bancos, elas concentram informações extremamente valiosas e isto para qualquer indivíduo que tenha uma mente de atacante, não é? Ou alguma intenção maliciosa, não é? Certamente vai olhar para essas entidades que concentram informações estratégicas de um país. No caso de uma empresa de telecomunicações, não é? Há inúmeros serviços que dependem, sobretudo, dessas empresas, né? Para além da informação estratégica que elas têm, elas certamente têm imóveis, sobretudo numa infraestrutura onde tem várias dependências, né? Sobretudo pessoas, sobre empresas e sobretudo o setor financeiro também. Portanto, são, no fundo, entidades muito visadas pelo nível de credibilidade que oferecem, não é? Não só do ponto de vista financeiro, como também a concentração de maior informação de qualquer país, não é? Hoje fala-se muito em soberania tecnológica e parece que, comparando com alguns anos atrás, nós vê-se muito que tivemos algum crescimento em termos de desenvolvimento, de aplicações. Como é que nós estamos em termos de know-how de cybersecurity, proteção de dados? Aqui no nosso contexto, Angola, como é que nós estamos? Olha, isto no modo geral, em termos de know-how, não é? O país vai dando passos consideráveis, não é? Exato. Ainda há tempos acompanhei uma reportagem na TPA que discutia-se na Assembleia a vontade ou o propósito ou a intenção do Estado em começar ou lançar no mercado as assinaturas digitais, não é? Exatamente. Não é? Então isto dá nota de que o Estado, o país está comprometido com a soberania da informação, não é? E no ponto de vista do know-how, está-se a dar passos consideráveis, não é? Porque há aqui grandes investimentos no ponto de vista digital, não só nas infraestruturas como tal, mas também na própria segurança em si, não é? De várias entidades, não é? Há um grande investimento de cibersegurança no setor financeiro, não é? Sobretudo por causa dos níveis de compliance que essas instituições devem cumprir, não é? Porque elas fazem integrações com sistemas internacionais, então devem obedecer a um nível de compliance, não é? Que exige-se. Sim, a nível internacional, não é? Consegue-se notar aqui algum investimento nesta componente, não só no fator tecnológico, mas também no fator humano, nos recursos humanos aptos para poder prestar ou suportar algum serviço ligado
à disciplina da cibersegurança, não é? E vê-se também aqui algumas instituições públicas, não é? Que começam a olhar este segmento como mais séria e com alguma preocupação. Exato. Mas há aqui um elemento muito importante que está acima disso, não é? A cibersegurança deve ser vista, pensando já numa visão mais abrangente, deve ser vista como um ponto crítico para o país, não é? E qualquer país, quando começa a ressentir aqui alguma evolução no ponto de vista tecnológico, no ponto de vista digital, deve-se olhar também para uma estratégia de cibersegurança nacional, não é? Onde todos os outros pontos a nível das instituições públicas e privadas deverão seguir uma linha, não é? Que é recomendada a nível do setor tecnológico deste país. Então, tutela, no caso, exatamente. É importante que se pense numa estratégia de cibersegurança nacional, para que os investimentos não sejam de forma isolada, não é? Porque as empresas têm estado a investir, mas isto é ainda muito particular. Isso em nada vai ajudar. Tivemos agora um advento, né, como um estudo de caso, uma grande empresa de telecomunicações que sofreu, infelizmente, um ataque cibernético, mas devemos olhar isso não numa visão assim havia mas temos que pensar que uma empresa nesta dimensão sofreu um ciberataque, não é? E é vista, assim, no ponto de vista de soberania, é vista como uma entidade número 1 do país. É líder, no caso. Exato. E sofrendo um ataque cibernético preocupa-nos a todos. Isto deve ser, de algum modo, uma visão, ou um entendimento para que todos aqueles que têm a responsabilidade de olhar para este setor com alguma urgência e que podem, de algum modo, tomar decisões, não é? Começar a preocupar e olhar para uma estratégia de cibersegurança nacional. Ernesto, em função desta situação, existem vários tipos de cyberataques, né? Existem vários tipos. E fala-se muito hoje do ransomware. Exato. Yeah. Tenta descrever isto, porque a informação que a gente vai ouvindo por aqui e por ali é algo que parece dar medo, porque o atacante acaba tendo o controle de tudo. Isso é muito perigoso. É exatamente isto? Sim. É aquilo, não é? Não existem sistemas 100% seguros, não é? E os ataques cibernéticos, eles começam sempre com uma intenção. Se não for o interesse financeiro, vai ser um interesse político, vai ser um interesse, provavelmente, só mesmo de tentar deixar indisponível qualquer sistema que se queira alcançar. Portanto, hoje por hoje, os ataques mais visados são os ataques de ransomware. O que é que, na verdade, este ataque de ransomware, o que é que na verdade se pretende com isso? O ransomware é um software desenvolvido, é um software malicioso. Okay. E quando há um sucesso, não é, num ataque que começa com esta intenção, não é? É no fundo o quê? Encriptar, não é? Porque aquilo é um software que explora vulnerabilidades a nível dos sistemas em si, não é? Encripta a informação estratégica desta instituição e cobra por um resgate, ou seja, é um roubo de informação. O software penetra, explora as vulnerabilidades, consegue de algum modo, por intermédio de um ataque literal, não é? Ou lateral, que se chama a nível da cibersegurança, por intermédio de um ataque lateral, consegue de algum modo entrar nessa infraestrutura, identificar as informações críticas, podem ser aplicações ou mesmo bases de dados, e o passo seguinte vai ser encriptar esta informação, ou seja, numa visão muito clara, assim muito estratégica, visa essencialmente roubar a informação desta instituição, não é, no ponto de vista da encriptação, não é, e depois cobrar por um resgate, ou seja, cobra por um resgate para poder disponibilizar essa informação para esta entidade. Analisando essa questão, isso tudo acontece na parte lógica, a nível do sistema. Sim. Mas parece o que aconteceu, dava a entender que havia alguma situação também ligada com a parte física, infraestrutura, porque falta de sinal também tem muito a ver com a parte física. Ou depois do ataque, o visado
identificando a situação, teve a necessidade para não avançar ou espelhar, desligar o sistema. Ok, sim, porque no fundo o que qualquer sistema, ainda que esteja alojado numa infraestrutura física, ela tem sempre uma camada lógica que de algum modo gera aquele sistema em si. E para qualquer infraestrutura, seja ela telecomunicações nos dias de hoje, ou uma infraestrutura ligada a um banco, ela obedece várias camadas de proteção. Ou seja, aquilo que eu disse inicialmente, um ataque cibernético não pode ser visto simplesmente por um clique e já está. Ela começa e obedece várias etapas. Há ataques, imagines, que há empresas que o ataque já começou 1 ano atrás. E aquele software malicioso está aí dentro a explorar outras vulnerabilidades, né? Explorar a nível interno sistemas que ela de algum modo pode encontrar alguma informação valiosa e vai penetrando e perfurando várias outras camadas que existem, não é? E eu acredito que qualquer empresa de telecomunicações nos dias de hoje obedece a um critério de segurança extremamente sofisticado, não é? E que na intenção de qualquer ataque, não é? Esses ataques visam essencialmente afetar algum nível de segurança, não é? Perfurar alguma barreira e chegar a algum sistema que de algum modo cuida de toda uma infraestrutura. No caso específico, não é, da entidade visada, existem sistemas lógicos que gerem toda uma infraestrutura. No caso, por exemplo, há alguns sistemas de billing, né, que fazem na verdade, a cobrança dos tarifários, e existem também sistemas, não é, que são softwares que fazem a gerência das frequências de comunicação. Portanto, não é, no advento de um ataque cibernético, se afetar a camada aplicacional, certamente que a camada física poderá sofrer, não é? Porque ela depende de um software, de uma camada de software, não é? Para poder, de algum modo, gerir ou, se calhar, fazer conexões com toda uma estrutura que suportam este sistema. O conteúdo é muito interessante e nós não temos todo o tempo do mundo. Vamos ir gravando para que este conteúdo também tem o lado pedagógico, né? Com certeza, sim. E acho que mais do que nunca esse é o momento de todos nós começarmos a estar preocupados. E com vista nisso, Ernesto, qual é o papel do colaborador de qualquer instituição para a proteção dos ataques nas nossas instituições? O papel dos utilizadores. Qualquer utilizador numa empresa obedece a requisitos que são remetidos, não é? Porque as empresas, elas têm uma filosofia e uma cultura organizacional. A cultura organizacional de qualquer entidade deve definir regras de como o utilizador se posiciona e como este utilizador deve usar os serviços internos, não é? Correto. Impondo alguma política de usabilidade das ferramentas internas. Não é? Isto começa primeiro pela própria entidade em si, não é? Que traz uma disciplina aos utilizadores no ponto de vista da própria usabilidade das ferramentas internas. Depois, a própria entidade deve ter a responsabilidade de usar, na verdade, como é que eu posso dizer, usar algumas políticas de conscientização dos utilizadores. Porque o utilizador, quando chega numa empresa, precisa encontrar alguma coisa já não digo pronta, mas os processos, políticas, os caminhos, os fluxos. Exatamente, políticas internas. Exato. Por isso é que em segurança da informação defende-se a intenção de qualquer entidade ter uma política de segurança da informação que define as regras de como os usuários devem usar os serviços internos, sejam serviços tecnológicos, como também interação com entidades externas. Pronto. Agora, como um utilizador deve se comportar? Primeiro é preciso garantir aqui alguma literacia, não é? No ponto de vista da usabilidade das ferramentas. Não é? Okay. E só um utilizador informado poderá certamente proteger as informações estratégicas da empresa. Se termos um utilizador desinformado, com pouca literacia, que não conhece a própria estratégia desta entidade,
não obedece e não conhece as políticas internas, certamente que será um risco, não só para a própria entidade, como também o próprio utilizador em si, causar algum desastre a nível da própria instituição. Portanto, eu penso que tudo não depende do utilizador, depende das políticas que esta entidade deverá submeter a toda a corporação. E para pessoas como o Ernesto, vamos agora aqui olhar para os técnicos. As atualizações constantes de sistemas, backups, as autenticações multifatores, monitorização de redes, testes de segurança, a formação contínua dos funcionários. Esta deve ser responsabilidade de todas, também deve fazer parte da estratégia de segurança de todas as instituições, não? Com certeza, com certeza. No início, quando eu disse que qualquer empresa, antes mesmo de começar a definir algumas regras de proteção, ela deve partir de uma estratégia. É importante que se tenha uma estratégia de cibersegurança desta instituição. Por quê? Porque isto vai ajudar a compreender até mesmo de quem decide como estamos, onde queremos estar e onde queremos chegar. E depois, compreender também a quem decide porquê dos investimentos em cibersegurança, que tipo de informação a empresa precisa proteger, que sistemas devem ser protegidos e como devem ser protegidos. Portanto, isto não só vai ajudar a quem decide a compreender a necessidade urgente de se investir em cibersegurança, como também vai ajudar na maturidade em si e a literacia de quem usa serviços estratégicos desta instituição. Portanto, a estratégia é o passo inicial para podermos definir, sobretudo, aquilo que é essencial para proteger a informação de qualquer instituição. Ernesto, dentro da estratégia falas também de investimento. Sim. E sabe-se que o investimento também, não só o investimento em infraestrutura, em tecnologia, mas também estamos a falar aqui do investimento no capital humano. Sim. Hoje, sei eu que boa parte dos especialistas que trabalham em cibersegurança, os que eu conheço, muitos deles tiveram que sair do país e ir para a Índia, por exemplo, que é para estudar e voltarem para aqui prestar serviço. E hoje, a nível do nosso país, nós conseguimos formar bons especialistas, temos academias. Sim, hoje já conseguimos, sobretudo, ter algumas academias que eu pessoalmente já tive contato, não é? Okay. Em que essas academias conseguem trazer formações de nível internacional, até certificações com os grandes vendedores de soluções de segurança, não é? Então eu penso que o país está preparado, não é? A única situação que faz às vezes alguns especialistas deslocarem-se em outros pontos do globo, não é? É a componente custo, não é? Porque sabe-se que formações que de algum modo trazem aqui um viés internacional, cá no país ainda tem um custo alto e às vezes não compensa pagar aqui, se calhar compensa mesmo, o valor que se paga aqui, conseguir fazer uma lá fora, não é? E ainda sobra alguma coisa. Mas hoje já temos sim algumas instituições que garantem uma formação bastante rica do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da própria prática em si. E até na própria didática em si, da própria transmissão de conhecimento. Temos bons profissionais, sim, no país e bons centros também que se podem, de algum modo, fazer essas formações. Perante este cenário que a gente vai agora vivendo, pois têm sido constantes os ataques, qual é a recomendação que quer deixar para os utilizadores, para as instituições? Estamos preparados? Devemos ficar alarmados? Não, devemos ficar mais calmos porque podemos ultrapassar essa situação? Qual é a sua recomendação perante este cenário que ultimamente o país vive, onde as instituições têm sido alvos de ataques? Bom, isto, de algum modo, a minha recomendação, primeiro, uma parte sobre a questão da própria soberania em si, não é? Num contexto do país, primeiro. É importante começarmos, de algum modo, a olhar isso com alguma seriedade, não é? E ter a cibersegurança não como, na verdade, um investimento simplesmente, mas como uma estratégia, não é? E olhando para o país em si, é importante começar a
a dar passos consideráveis. Por exemplo, já se fala das assinaturas digitais, não é? Pressupõe que a breve trecho vamos poder contemplar ou poder ter no país uma infraestrutura de chaves pública, não é? Porque já se fala disso. No fundo, essas infraestruturas é que vão fazer a gestão dos certificados digitais, das assinaturas digitais. Isto já é um ganho muito grande para o nosso país. Que vão aí com certeza, com certeza. Isso vai trazer uma dinâmica diferente na própria transformação digital do país, sobretudo no setor bancário, não é? E sobretudo também naqueles que exercem atividades de advocacia, poder contar com as assinaturas digitais, mesmo não estando fisicamente no local. Portanto, isto de algum modo é um avanço considerável para o país e trazendo isso para a visão da cibersegurança, vai trazer grandes contributos, não é? Sobretudo na própria transformação digital da administração pública, não é? Hoje está-se a pensar na interoperabilidade, não é? Quando se fala de interoperabilidade, está-se a pensar em fazer uma integração a nível de todas as instituições públicas, se calhar até privadas, vai circular sobre uma infraestrutura digital. Hoje já se pode falar de um data center do governo. Então é importante começar a olhar isso com alguma preocupação, com alguma urgência, sobretudo, não é? Garantindo assim a eficiência na própria estrutura do ponto de vista digital do país e do governo em si. Não é? Com uma infraestrutura digital, com uma infraestrutura de chaves públicas, nós vamos conseguir garantir a soberania dos dados em Angola. Então o governo é um player muito importante. Com certeza, com certeza, com certeza. E depois deste passo, temos que dar passos relativamente a isso, porque algumas instituições ainda estão muito além, não é? E acredito que existem instituições públicas, não é? E privadas que para eles a segurança da informação, a cibersegurança ainda é uma utopia, que nunca vivenciou um ataque cibernético, não é? Que pudesse afetar os seus serviços. Então, eu penso que isto é, na verdade, uma preocupação, não é? Olhando para a estratégia. E depois disso é aquilo que nós chamamos um centro de operações de segurança da informação nacional. Isso que grande. Exatamente, o que são chamados dos CERTs, não é? Não é? Os CICERTs, no fundo, são instituições que fazem a gestão ou a correlação de todos os eventos de cibersegurança que acontecem num país. Mas uma instituição a este nível também não seria privada? Não, isto depende da estratégia. Não é? Depende da estratégia do próprio governo, do próprio Estado em si, em pensar em implementar um CICERT. Mas é bem interessante falar nisso. É interessante porque, além de garantir a soberania em termos de segurança, também acho que seria uma porta muito grande para o aproveitamento, sobretudo dos recursos humanos na área de tecnologia e o incentivo em si para pessoas que querem estudar tecnologia. Com certeza. E o objetivo de um CICERT, o objetivo de um CICERT é motivar o país a evoluir neste campo. Por quê? Porque o CICERT, eles no fundo não só servem para correlacionar eventos de âmbito de cibersegurança deste país, como também consegue trazer as lições aprendidas, não é? Ou seja, qualquer situação, qualquer advento ou qualquer incidente de cibersegurança é registrado. E depois isso vai, de algum modo, ter como lições aprendidas. Se ocorrer em outras instituições deste país, já se sabe mais ou menos quais são os passos que foram seguidos e se calhar até evitar eventuais situações idênticas. Hoje por hoje, existem ataques cibernéticos que são premeditados ou são executados em várias instituições, mas não se tem isso como lições aprendidas. Volta e meia volta a acontecer em outras instituições porque não se divulga. Um centro, não é, de eventos de segurança da informação, não é, denominada CERT, não é um CICERT, é a mesma coisa. Ela no fundo contribui para isso. As lições aprendidas, os eventos de ataques cibernéticos que vão acontecendo a nível do próprio país em si, consegue-se controlar da melhor forma, porque se aconteceu amanhã numa instituição, este evento ou esta situação vai ser registrada e consegue-se criar mecanismos de proteção nacional para que se evite ataques que de algum modo foram vivenciados em uma instituição qualquer do Estado. Portanto, se não termos
na verdade, esses passos começamos de algum modo a ferir ou a criar algum estrangulamento no processo de maturação da cibersegurança nacional. Isto é o passo inicial. Depois disso é começar a criar aqui mecanismos de conscientização a nível das instituições públicas e privadas, não é? As pessoas precisam começar a entender que os ataques cibernéticos é uma realidade, não é? E isto deverá, de algum modo, trazer aqui na mente das pessoas, não é? Sejam estas tecnólogas ou não, de que é importante começarmos a elevar o nível de literacia, não é? A prevenção. Exatamente. E também tentar trazer aqui uma abordagem de proteção da própria informação em si, a informação estratégica do país ou desta instituição, a literacia dos utilizadores que precisam começar a ter, na verdade, um comportamento mais adequado na própria usabilidade das ferramentas internas, não é? E outras coisas que precisam ser, de algum modo, executadas, né? Para elevar o nível de maturidade das instituições e, sobretudo, das pessoas. Ernesto, muito obrigado. Obrigado mesmo por este momento que nós passamos aqui, conversamos, uma conversa muito interessante. Eu ficaria aqui mais horas. Pode perguntar mais coisas, estamos aqui. Não temos muito mais tempo, mas nós começamos isso, vamos avançar, vamos gravando vários conteúdos, se calhar vamos tipificando os temas, fica bem melhor, mas este é o pontapé de saída para esse projeto que também é pedagógico e nós somos a Tesco, uma empresa de tecnologia, sistema e consultoria e como vocês veem aqui é muito know-how e estamos aqui, o Ernesto passou aqui insights muito importantes, deixou aqui visão, deixou pontos muito interessantes que podem ser pegos e serem colocados em prática e o benefício é de todos nós. Então, para fecharmos, pode fazer a conclusão. Bom, conclusão. Primeiro é dizer que a segurança da informação é uma responsabilidade de todos. Todos devem, de algum modo, começar a ter uma consciência cibernética, não é? E compreender de que não existem sistemas 100% seguros. Não é? Qualquer sistema de proteção de uma instituição, elas visam única e exclusivamente reduzir a superfície de ataque, ou seja, reduzir os riscos cibernéticos, não é? Ou os riscos de ataque que podem surgir nesta instituição. Não é? Todo o procedimento, toda a estrutura depende de um processo contínuo que deve acarretar a melhoria contínua dos sistemas, deve acarretar a continuidade da formação das pessoas, que eleva a literacia e a maturidade, e deve também contemplar a evolução ou atualização dos processos e procedimentos desta instituição, que no fundo fazem um acoplar estratégico para a defesa e da soberania, não é? Daquilo que são as informações estratégicas desta instituição. Portanto, cibersegurança é uma responsabilidade de todos e nós estamos certamente comprometidos com isso e queremos, de algum modo, continuar a contribuir para que o nível de literacia, a nível não só das instituições, não só daqui da Tesco, como sendo a entidade tecnológica, mas também olhar para o âmbito nacional, que é a nossa intenção. Contribuir com conhecimento, contribuir com a visão, não é? Contribuir também com o direcionamento daquilo que são as ferramentas necessárias para que o nível de literacia se possa, de algum modo, atingir aquilo que se preconiza do ponto de vista da própria cibersegurança ou então da segurança da informação no seu todo. Muito obrigado. Se você gostou deste conteúdo, convido a partilhar. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, algum tema que queira que a gente aborde no próximo episódio, pode deixar aí nos comentários. Aproveite e subscrever-se no nosso canal para poder receber notificações sempre que nós colocarmos um conteúdo novo, porque você sabe que este é um conteúdo que vale a pena, é um conteúdo que agrega valor e que de certa forma todos nós acabamos aprender mais coisas para a nossa própria proteção. Então, até mais.